Apoio. Sebastiani Representações, representantes das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Construsul Construtora, construções e reforma, do alicerce ao acabamento, com profissionalismo, organização e eficiência. Contato conosco, telefone 99227-1722. AMR Consultoria Engenharia, localizada junto ao Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu irmãozinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Monique Sai Estética e Bem-Estar. Com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Pleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada em José Gabriel, 50 metros da Petrobras, 19 anos realizando sonhos, telefone 3332-9565. Pascoal e Serviços Contábeis, Escritório Rua Francisco Berenhaus, número 23, no centro em Juí, telefone 3332-2842. Vereador Jorge Amaral, apoiando os interesses da comunidade juiense. Marmoraria Graniar, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde do bairro Jardim. Mármore, granito e toda a linha de importados. Busnella Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19, telefone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brandt, consultório odontológico, promovendo atendimento de qualidade, na Rua 13 de Maio, fone 98444-6721. Milânia Eventos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160-0180. Garantia de qualidade. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Davi José Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar. BR 285, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Madeireira Leal e Rustic Móveis. 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Pastelaria Meu Pastel. Decibel e Poço Bom. O melhor delivery no aconchego do seu lar. Pedidos pelo telefone 99198-8509. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer. Sempre transformando vidas. Fofurices da Kelly. Realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Colchões Ortobon Ijuí. 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo do Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Brahma Duplo Malte. Você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada.
BR-285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. Olá, boa noite. Estamos começando nossa live desta noite por aqui, trazendo sempre informações para todos os nossos amigos internautas que estão ligados aqui nos nossos canais de informação. E nós, mais uma vez, transmitindo aqui então pelo nosso Facebook, nossa página do Facebook, também no site e Web TV Almir Soares Notícias, no YouTube, também pelo portal Rua do Comércio, a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Queremos agradecer, enfim, a todos que estão conosco nesta noite aqui para conferir mais uma live. Também no portal Rua do Comércio, na Rádio Imigrante, também aí nas ferramentas aí do João Prateado. Queremos agradecer a todos que estão conosco, os amigos internautas, em mais uma live, agradecendo também em nome da Profline Internet, que nos fornece aqui o sinal da internet, para que nós possamos transmitir, né, as informações sempre nas terças e quintas, falando de assuntos de suma importância para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. E por isso que nós estamos hoje aqui mais uma vez, então, com esta live, trazendo essas informações sempre para nossos amigos que estão conferindo e estão na expectativa por muitas atividades que estamos por começar, prestes a começar, então o pessoal fica aguardando. E aí vamos ter volta de algumas atividades. Nós falamos essa semana sobre eventos sociais e hoje é a vez de as ações, então, de nós falarmos de ações e protocolos, né, do esporte, do futebol, que está aí também nesse momento aí de dificuldade. Nós vamos então trazer hoje esse tema. É por isso que já estão conosco aqui na sala. Vamos dividir aqui então a sala com nossos amigos que estão, nossos convidados, né, para participar então da live de hoje, que nós estamos então apresentando eles nesse momento. E é um prazer ter conosco aqui então na live de hoje o Jackson Vaz Lemos, o Jackson que é proprietário da Arena Erval aqui de Juí. Também conosco está aqui o Rogério Dirks, que é secretário adjunto de Cultura, Esporte e Turismo de Juí, formado em Educação Física, possui cursos de aperfeiçoamento e treinamento esportivo, Gestão Esportiva e Administração Esportiva. Também o Bruno Carrão, que é proprietário da Rio Grandense Esportes de Porto Alegre, coordenador da União Estadual das Quadras Esportivas do Rio Grande do Sul, e o Gilberto Mate, que é do Departamento de Veteranos do Grêmio Esportivo Gaúcho aqui de Juí. Futebol amador está nesta situação também, como muitos eventos, né, que nós estamos nesta época de pandemia, muitas atividades então suspensas, e agora estamos então nesta expectativa, vamos voltar, não vamos voltar, né, com relação a este momento, até porque aqui a nossa região agora está na bandeira vermelha, nosso lado aqui lá em Porto Alegre agora voltou para a bandeira laranja, mas também todos aguardando o retorno do futebol. Pode ligar o microfonezinho de vocês aí agora para que nós possamos falar, né, então, o pessoal aí que está na sala. Vamos começar aqui pela ordem lá com o Jackson. E aí, Jackson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Almir. Boa noite a todos. A gente está nessa expectativa, né? Nós temos... É um setor que parece que foi esquecido, né? Ele foi esquecido, se montou uma estratégia de bandeiras, de protocolos, de um monte de coisa. E esse setor aí das quadras esportivas, do esporte coletivo, né? Ainda não se tem uma estratégia. Até agora, só o que nos falam é que a gente precisa esperar, precisa dar a nossa contribuição, né? A gente também não quer ser irresponsável, né? Nós temos ciência do problema, né? Nós sabemos o quão grave ele é, mas a gente já deu a nossa contribuição, né? Agora, semana que vem vai fazer 6 meses que estamos parados, né? Dia 15 agora, faz 6 meses que nossas empresas, né,
estão paradas, estão fechadas totalmente, né? E a gente ainda não tem nenhum norte, né? É isso que a gente está buscando, que as autoridades, enfim, quem cuida disso, quem autoriza ou não autoriza, né? Nos dê uma luz, né? Assim como o Rogério, que está aí também, né, já montou um protocolo muito bom ali para a cidade, né, possibilitando a reabertura das quadras, né, o que a gente espera é que as autoridades peguem esse protocolo, peguem esse material que já foi elaborado e coloquem em prática, né, possibilitando que a gente trabalhe minimamente, pelo menos, né. Muito bem. Bruno Carrão, ele de Porto Alegre, está conosco por aqui também, representa entidades do esporte da capital do estado e faz parte também de uma série de discussões, já realizou alguma live também nesse ponto, participou de reuniões com lideranças do estado, tentando ajustar esse protocolo. Seja bem-vindo também à nossa live, Bruno, boa noite. Boa noite. Esse negócio de live aí e reuniões desde março, né, cara? Tô dizendo que eu tô trabalhando mais que antes agora, né? Porque tá complicado. A gente ri, mas é de nervoso, né, cara? Tá complicado lá. Eu acho que, não sei se foi pro estado inteiro, mas pelo menos Porto Alegre, a gente fez as nossas últimas atividades no dia 15 de março e dia 16 mandou fechar, e desde então a gente nunca mais pôde abrir em Porto Alegre, né? E eu comecei no dia 21 de março, fechou no dia 16, né? No dia 21 eu já comecei a procurar pessoas do nosso setor aqui em Porto Alegre para a gente tentar algo que eu vi que não ia ser tão pouco tempo que ia ficar fechado, que o negócio ia longe. Então, desde lá do dia 21 que eu estou lutando, procurando mais parceiros, né, dono de quadra. Primeiro começou Porto Alegre, depois a gente passou para a região metropolitana e depois a gente foi estado inteiro, né? Para procurar essa união que, infelizmente, o nosso setor não tem, né? O nosso setor é um setor muito desunido, um pessoal muito egoísta, eu sempre falo isso, egoísta, com ego alto, que, em vez de se unir, não fazem isso. A gente é um setor que, infelizmente, não tem representatividade no Estado, entendeu? O governo, como vocês mesmos disseram, escanteou nós, a gente não tem recurso, não tem uma ajuda financeira, a gente não tem datas para retorno, entendeu? Então a gente está assim a ver navios, né? Então o único jeito, como a gente não tem representatividade nem com a população, porque nós temos 4.500 quadras no Rio Grande do Sul, mas se todos não conseguem se unir, a gente não tem uma união. A gente não tem representatividade dentro do governo, entendeu? Porque a gente não tem deputados nossos, não tem vereadores. Então, o que eu falo pro pessoal é assim, a gente tem que realmente se unir, a gente tem que ser uma classe forte. E é isso que eu peço. Hoje eu tô com os amigos aí de Juí, quem tá assistindo, o Rodrigo já faz parte do nosso grupo, e a gente vai conversar hoje na live bastante. Vamos todo mundo se juntar, pessoal. Campos de salão, de 7, de 11, né? A gente tem que ser uma classe unida no estado inteiro. A União Estadual das Quadras Esportivas do Rio Grande do Sul não é uma coisa minha, é para todo mundo. Se a gente for unido, todo mundo na mesma coisa no Estado, a gente vai ser muito forte. Porque a gente é um setor muito forte, só que ninguém sabe disso. Acho que nem nós sabemos disso. Então, a nossa força, a gente vai conseguir voltar. E eu tenho ideia que a gente volte até o dia 15 desse mês. Muito bem. O Bruno Carrão, depois o Bruno vai falar um pouco também sobre esse trabalho que realiza lá em Porto Alegre, junto a essas quadras de todo o Estado. Pode ficar aí, Bruno, para depois nós retornar a falar. Opa, alguém caiu? Não, tudo certo agora. O Gilberto Mate, do Departamento de Veteranos do Grêmio Esportivo Gaúcho, aqui de Juí. Gaúcho que reúne grande número de veteranos no sábado à tarde, sempre para aquela confraternização. E aí acaba também ficando bastante difícil nesse momento. Algumas expectativas sempre gerando, e aí vamos voltar essa semana, voltou a bandeira laranja, estava na expectativa, passou e nada, né, Gilberto? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Zamir, Jackson, Bruno, Rogério. Também a situação aqui em Juí também é 15 de março, acho que é a data que houve esse decreto a nível estadual aí, né, obedecido pelas prefeituras, e a gente está completamente também com as atividades paralisadas, né, só estamos com a manutenção do patrimônio, e o que o Joalmir já colocou, temos aí um grande número de desportistas lá, que várias equipes de futebol veteranos, que é o lazer, que é o entretenimento do sábado de tarde, e tudo parado. O que consegui compartilhar com o Zalmir hoje de manhã, e tratei um pouquinho antes de iniciar a live, eu acho que nós teríamos que pegar alguém de entendimento jurídico
para acompanhar, dar uma leitura nessa portaria da Secretaria de Saúde, a 582, do dia 1º de setembro, em que no artigo 1º resolve, né, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, definir quais as atividades que podem retornar às atividades. E aí contempla aquilo que foi solicitado até agora, aí foi falado até agora, com restrições, com protocolos. Eu vejo assim, que se tem uma Secretaria do Estado que faz uma portaria que autoriza até realização de campeonatos, né, no principal artigo, no artigo 1º, eu acho que as entrelinhas do artigo 7º, 8º, 9º, que vem as restrições, elas não podem ser mais impeditivas ao topo daquilo que está sendo definido. Então, eu não sei se o Rogerinho, que já fez protocolos, eu não acompanho muito essa situação diretamente, né? Mas o Rogerinho deve ter conhecimento dessa portaria, deve ter esmiuçado ela já para achar caminhos aí e ver se realmente está legalizado esse retorno, que também foi passado, e aí vem a responsabilidade dele, que o governo do estado passa essa responsabilidade de liberação para os municípios. E aí engloba toda a estrutura montada pelo município aí, além da saúde, né? A parte organizacional, jurídica, e a parte esportiva, que é coordenada pelo Rogério. Então, acho que vamos ouvir o Rogério, deve ter algum pronunciamento sobre isso, alguma explicação mais técnica do que eu tenho, né? Mas é um assunto que acho que a gente teria que esmiuçar. Eu acho ainda, pelo número de casos que a gente tem aí, né? Acompanhando aí hoje ainda, Ijuí está chegando quase a 1.000 casos, né? Hoje 20 casos novos, ainda tem 137 pessoas em recuperação, né? E algumas óbitos, né? Mas eu vejo assim tudo funcionando, né? Eu acho que as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência do distanciamento, da prevenção, e a gente poderia ver alguma coisa aí também, pelo menos para mudar um pouco a rotina. Se dentro de uma academia fechada pode trabalhar pessoas, ambientes fechados, eu acho que ao ar livre, né, ou ginásios com uma grande metragem quadrada, acho que não teria tanta influência. Claro que cada um dentro do seu risco, de sua responsabilidade, né, e aqueles protocolos que estão amparados ali no sentido de prevenção para a realização de qualquer prática. Seria isso inicialmente. Sim, muito bem. Bom, Rogério Dirks, vamos ouvir um pouco o Rogério também sobre esses pontos aqui. Rogério, que é citado há pouco pelo Gilberto, os demais participantes. Nós conversamos há alguns dias, né, na rádio, você falava sobre esses protocolos que estavam sendo elaborados, várias reuniões haviam sido desenvolvidas, enfim, para tratar sobre essas questões. E agora, como a bandeira foi para vermelha, a coisa parou e aí voltou tudo na estaca zero, pode-se dizer. Como é que está sendo tratado a partir desse momento? Há uma projeção para retomar? Como é que dá para também considerar esses protocolos do Estado com relação a esses pontos aí, Rogério? Tudo bem? Boa noite, Zalmir. Boa noite, Jackson, Bruno, Beto, aos internautas aí que estão nos acompanhando. Bom, eu tenho um entendimento referente a todo esse momento que ele começou errado. Eu acho que começou de uma forma apelativa, assustando a população. Lá no início, quando começou esses protocolos de proibição e surgiu a palavra lockdown e distanciamento social, eu acho que ela veio muito repentina e assustou o meio. Tá? As pessoas se assustaram e a gente esqueceu de todas as conquistas sociais que, durante as décadas, principalmente da democracia, gradativamente estão acontecendo de uma forma bem devagar, assim, sabe? E agora, com essa pandemia, está acabando com todas essas pequenas conquistas. Desde que eu assumi na pasta aqui, eu tenho bem claro na minha cabeça que o esporte amador
é uma ferramenta de extrema importância para a saúde preventiva. E o esporte é uma das principais ferramentas para se alcançar uma qualidade de vida, tá? Independente da modalidade que seja, da forma que é entendido o esporte, tá? E a palavra esporte agrega muito valor. Ela hoje, como o Bruno falou, não tem uma representatividade, já deveria ter, Bruno. Tá? Isso é uma falha. É um dos setores que pouco se organiza coletivamente. É muito individualista, como tu citou. Aqui em Gio eu defendo muito a criação de uma liga, tá? Para representar a modalidade. Infelizmente, as pessoas já acham que o poder público tem que fazer tudo. Tá? E agora está a prova aí que toda a sociedade está esperando o poder público resolver. Eu entendo de outra forma. Tá? O poder público tem que criar condições para essas associações gerenciarem as suas modalidades, como é em diferentes outras áreas, na cultura, questão da educação, questão da assistência social. Já está um pouquinho mais evoluído essa união. Tá? Então, surgiu esses protocolos, tá? De controle. E alguém informou, não sei com qual embasamento, eu estou tentando descobrir, que o contato físico é a principal forma de disseminação do vírus. Tá? E daí surgiu o esporte coletivo, por exemplo, o esporte coletivo hoje está se tornando um inimigo da sociedade. Tá? Que hoje não pode praticar esporte coletivo, que ele vai aumentar o contágio. Tá? Isso eu faço algumas análises diferentes. Hoje o ginásio municipal se transformou no centro de triagem, né? E a gente tem... assim, não tem acesso às informações internas, mas tu vê o público que está usufruindo daquele lugar. Tá? O público que está indo lá dificilmente vai estar indo nas quadras esportivas locadas nesse momento. Não é o público que está indo lá. Tá? Não é o público que praticava esporte antes da pandemia. Tá? O esporte hoje ele gera saúde. Tá? As pessoas que têm uma rotina de atividade física, uma rotina de esporte, ela não está sofrendo os impactos dessa doença. E se ela está adquirindo vírus, o organismo está conseguindo combater. Isso é fato. É só fazer uma pesquisa de quem pegou e quem não pegou o Covid, quais foram as reações no corpo das pessoas que têm uma vida ativa e uma pessoa sedentária. Tá? Então, a gente percebe que essas pessoas que usariam os espaços esportivos, principalmente os que geram renda, que são os particulares, tá? Não são os mesmos públicos que vão nas quadras esportivas. Como eu tenho certeza que não vai novas pessoas procurarem as quadras agora. Nesse primeiro momento vai manter quem já fazia, porque quem já praticava esporte sabe que faz bem para o seu corpo. Tá? Então, aí que está na minha forma de entendimento, é o primeiro erro na análise dos números. Tá? O Beto agora citou que surgiram 20 novos casos, tá? Tá aumentando já para 1.000, mas a gente tem que também entender quem são essas 1.000 pessoas que já foram infectadas. Tá? O que elas faziam antes de surgir a pandemia? A gente tem que ter essa avaliação. Acho que o sistema de saúde tem que também entender isso. Eu acho que lá na triagem, no momento de receber o paciente, eles têm que saber qual é o estilo de vida dessa pessoa. Tá? E o esporte está sendo penalizado com isso. E o fator econômico, como eu falei, tem o valor econômico é muito forte hoje no esporte, ela agrega muito geração de emprego e renda. E hoje, em Juí, eu não sei quantas quadras tem, o Jackson pode me corrigir isso, mas passa de 10 quadras privadas. Tá? Passam de mais de 10 quadras. O Bruno citou que no estado são mais de 500 quadras. Deve ser bem maior, Bruno, esse número. Sabe? Isso é o que vocês... 4.500. 4.000, desculpa, 4.000 quadras. Então, olha quantas pessoas... o valor que agrega isso em renda e geração de emprego, sabe? E parou 6 meses, vai parar 6 meses sem uma justificativa aceitável. Surgiu a palavra que tem que fechar e todo mundo concordou no primeiro momento, e agora até a gente mudar a opinião pública para isso e mostrar que é viável, vai ser essa batalha. Tá? Então, a nossa secretaria, 2 meses atrás, junto com a Betina, que é a nossa agente de esporte e lazer, a gente desenvolveu um protocolo seguindo as orientações que já vinham das secretarias, do Estado, do governo federal, referente às boas práticas de higiene pessoal. Tá? A gente agregou isso num protocolo, foi buscar mais informações, fez uma justificativa nele baseada em ciência, na ciência da fisiologia humana, tá? Que mostra que o esporte e a atividade física fazem bem, ela aumenta a imunidade. Bom, hoje já está se falando muito mais nesse tom do que só o risco que o vírus traz, né? E a gente, desde o início, defende que não deveria ter fechado, deveria ter
feito pequenas restrições e ajustes, tá? Porque, infelizmente, o pré-pandemia, a gente estava perdendo alguns conceitos de valores, assim, tava muito só a entrada do dinheiro e muito poucas vezes qualidade de serviço. O Beto sabe a história o momento atual do esporte amador, principalmente esses de amistosos aos sábados, o formato que é os campeonatos amadores, a dificuldade que é de se manter, sabe, um controle, assim, tu seguir o princípio lá do que é o esporte amador, né, que é a integração, que é a socialização, estava um pouco difícil. Então, a gente tem que usar esse momento para isso, mas também a gente tem que usar um momento para se fortalecer. Hoje eu ocupo uma função aqui que é coordenar a parte esportiva de Juí, eu defendo a reabertura de forma gradativa. A gente não pode também, na semana que vem, abrir tudo, e o poder público, infelizmente, não tem poder para controlar tudo. Por isso que no nosso protocolo, a gente apresenta uma proposta de fiscalização compartilhada, tá? O poder público vai dentro da possibilidade de se fazer presente nos locais, mas também espera um retorno de informação das empresas, dos empresários, dos clubes que se colocarem à disposição de colocar o protocolo em execução. E dando certo nesse primeiro passo, se dá mais um passo para frente. Que de repente é o retorno dos jogos amadores de forma amistosa, sabe? Abertura dos clubes com um pouquinho mais de liberdade, para ver como é que vai ser a reação da sociedade, dos usuários e dos praticantes e dos empresários de esportes, né? Então, se criou esse problema. Eu acho que no início foi muito apelativo, foi muito repentino o que surgiu, não se discutiu realmente como era para ser feito isso, então se fechou tudo, gradativamente foi se abrindo, como o Bruno citou, os organizados, os que têm representatividade, não só de deputado, mas de associações, sabe, de clubes. Hoje a federação poderia ser um representante do futebol. Só que a gente acha que a federação só é para fazer futebol profissional. A gente está errado. É só pegar o estatuto de uma federação, ela está para regulamentar o futebol nas suas diferentes formas. Só que a gente acha que só é Grêmio, Inter e Gauchão. O resto não importa. Eles só estão brigando por isso, sabe? Então a gente tem que também buscar na federação alguma representatividade disso. Eles existem para isso, sabe? E a gente foi perdendo esses valores e o esporte ficou sozinho. Como a cultura também está dificultando muito. A gente está numa discussão tentando entender o porquê de um músico não pode tocar violão num bar onde que já tem restrição de pessoas. O vírus está no violão? Não está no violão, cara. E a gente não entende isso. Eu não entendo isso. Eu até fico quieto. Eu quero conversar com o comitê de Juiz. Já pedi várias vezes para conversar com... Não é o prefeito o comitê. São pessoas que foram colocadas no comitê com conhecimento para isso. Eu gostaria de conversar com eles. Ter uma banca com eles para eles me mostrarem o porquê as atividades esportivas, que já é provado pela ciência que faz bem para o ser humano, que ela aumenta a capacidade imunológica do ser humano, que ela é uma ferramenta de extrema importância para a saúde preventiva, porque esse setor não pode retornar, independente se é individual ou se é coletivo. Aí eu preciso entender o porquê. Se for a justificativa do contato físico, não pode mais ter nada na sociedade. A gente sempre está se apertando a mão, se encostando, o uso da máscara aqui no pescoço, sabe? É ali que está o vírus, sabe? Isso é higiene. A gente não estou entendendo isso, então a gente está aberto, querendo esse embate, sabe? Para a gente entender o porquê, e a gente defende sim que o esporte é uma ferramenta de extrema importância, inclusive para esse momento. Tá certo. Obrigado, Rogerinho. Vamos seguindo por aqui, agradecendo nossos amigos internautas que estão conosco, pedindo para que vão compartilhando aí, passando pelos grupos, né, que fazem parte do futebol, fazem parte dessas atividades, para que possamos chegar a mais pessoas e levar esses pontos até também às autoridades para tentar reverter esse quadro, aos poucos as atividades também voltarem no futebol amador com os devidos protocolos que estão sugeridos. Uma boa noite para a Loni Thomas, também a Áurea Teixeira diz: pior é que a opinião pública está a favor, mas vemos já morosidade do poder público. Ainda mais aqui acompanhando, Dari Rodrigues de Matos, Oé Soares, Júnior Alves, boa noite, parabéns Rogerinho, Alex Santos, boa noite, João Vargas, boa noite, Zaira Maria Soares Vargas, boa noite, quem mais aqui? Adenilson Ortiz, boa noite, todos que estão nos acompanhando, então, obrigado, os amigos que estão na live aqui, pedindo volta futebol amador, é isso aí que estão pedindo também nossos amigos aí, todos que estão conosco, então vamos lá compartilhar a live para que mais pessoas possam nos acompanhar também. Bom,
antes até o Gilberto citou alguns pontos e o Bruno participou nesta semana também de uma discussão com o governo do estado. E depois eu quero ouvir o Rogério também nesse ponto. Ele disse assim, eu quero ouvir o prefeito, quero ouvir o comitê, mas não tem, nesse momento, não houve uma discussão, sempre tem várias reuniões, né, Rogério? Depois você fala mais sobre isso, porque o Rogério disse, eu quero ouvir do prefeito, mas eu não entendo até porque se não houve uma manifestação mais próxima referente a esses pontos aí, até porque nessas reuniões parece que algumas sugestões estavam sendo repassadas. Fabiana Brando Fiorin também acho que o maior problema é a opinião pública, ela disse. Josemar Luiz Oliveira da Silva, boa noite. Ariel Hidalgo, boa noite. Golden Ball, o pessoal do Golden Ball também nos acompanhando. José Dornelles, boa noite, muito boa live. Tassi Secato Friedrich também. Ney Bétio, o Cláudio Sósio, boa noite. Rogério, falou tudo, disse o Cláudio. Pessoal aí do Grêmio Esportivo Gaúcho está nos acompanhando também, obrigado, né, pela companhia aqui na nossa live. Rogério, aliás, o Bruno, você falou quanto a esses pontos da reunião, o que foi falado, o que foi colocado nessa situação em termos de, baseado naquela portaria que até o Gilberto citou há pouco, que tem alguns pontos, mas parece que tem algumas situações que acabam se tornando confusas nessas interpretações, até porque eu lembro que há poucos dias a própria Secretaria Estadual de Esportes e Lazer havia divulgado de que, em estando na bandeira laranja, o município poderia retornar, claro, com os devidos protocolos, a essas atividades também esportivas. Mas agora, recentemente, já houve uma outra divulgação, colocando vários pontos que, na verdade, houve um erro de interpretação, que não seria desta forma. Bruno, como é que também dá para considerar aí essas questões? Sobre essas questões aí, como é que eu vou dizer para vocês? Aí eu faço parte, às vezes, das reuniões com o governo, faço uns vídeos e o pessoal fica bravo, né? Mas não tem como não usar os termos, né? Eu tento me segurar, mas não tem como não usar os termos da falta de coerência do governo. Até na questão de publicar as coisas. Vamos dizer assim, ó, quando o governo, se eu não me engano, foi no dia 13 ou 19 do mês passado, que ele publicou aquela nota futebol liberado, competições esportivas e treinamento de atletas profissionais e amadores. Cara, choveu de gente perguntando, aí liberou, e começou. E aí tem gente que já pegou e fez publicação nas páginas Instagram, Facebook, todas as redes sociais, tá, como liberou. E como eu estava dentro do assunto, né, só um pouquinho, pelo que eu sei, não liberou nada, mas vamos ver o que aconteceu. Aí o que ocasionou naquele momento ali? Santa Catarina tinha liberado o futebol. Entendeu? Santa Catarina, por dia 24 do mês passado. E Porto Alegre. E Rio Grande do Sul, o governo liberou o campeonato profissional e treinamento de atleta profissional. Tudo com os devidos protocolos e testagem. Tá? Profissional para jogar, testagem. E o amador, apenas treinamento individual nas quadras esportivas durante a bandeira laranja e amarela. Só que na chamada que o governo fez, ficou muito mal explicado. Parecia que realmente o coletivo amador, o nosso futebol, estava liberado. Entendeu? Então, o governo não ajuda nós, que a gente está apavorado. Entendeu? Qualquer noticinha assim, que vincule futebol, amador e liberado, essas três palavras juntos, o pessoal vai sair enlouquecido dizendo que está liberado. Aí, o que acontece aí? Pode prejudicar, inclusive, donos de quadras que já estão prejudicados. Aí o cara vai abrir, aí o cara vai lá, se programa, faz agenda, arruma a quadra, o campo, pega bebida, pega comida para esperar todo mundo e não pode. Ou vai lá e abre achando que está liberado e chega a fiscalização e toma uma multa. Então, acho que assim, o que eu sempre falo, governo, município, tem que nos ajudar também, principalmente nas informações que são muito difícil de compreender. A própria portaria tem que ler muito bem a portaria e fazer uma interpretação muito boa para não se confundir. Eu não vou mentir, eu não li toda a portaria. Aí pessoas do nosso grupo leram e deram os tópicos. E aí quem tiver nos tópicos, tu vai lendo, tá liberado, aí tu chega lá no item 15, mas não dá. É um item no meio de todo aquele, 8, 9 folhas, dizendo que a gente não pode, porque daí é proibido o contato físico. Então fica complicado, e é isso que eu mais quero do governo, que ele nos ajude também. E aí que eu falo para todo mundo assim, pessoal, eu tô dentro disso faz tempo, qualquer novidade eu vou saber, dificilmente não vai passar por mim. Então qualquer dúvida, principalmente donos de quadras, me perguntem, para vocês vão tomar mais prejuízo ainda. Porque aí o que aconteceu? Esse pessoal aí
acho que eu não falei, da publicação, eles pegaram o texto, olha só como é que foi a situação aqui, pelo menos Porto Alegre, né? Eles pegaram o texto da liberação de Santa Catarina e a foto do estado do Rio Grande do Sul, e montaram e lançaram nas redes sociais. Entendeu? Eu não sei porquê, eu falei, tem até fake news agora do retorno do futebol, o amador, é incrível, assim. Então o pessoal não se ajuda, entendeu? Em vez de ter um negócio certo, o pessoal não se ajuda. E é isso que eu peço pro pessoal, cara, vamos todo mundo se ajudar, que acho que vai ser mais certo, principalmente com o governo. O que a gente quer do governo hoje? Quando eu falo governo, é governo junto com municípios, tá? Que eu quero. A gente tem que ter uma parceria, entendeu? A gente tá, não só Porto Alegre, que eu moro em Porto Alegre, vocês de Juí e todas as outras cidades, todo mundo já deve ter enviado um protocolo para as prefeituras. Protocolos com segurança, com restrição de pessoas, de uso de vestiário, tudo mais, com a medida de temperatura e tudo mais, tá? Beleza. Nós também fizemos um protocolo estadual, que a gente levou para o governo, para ele tentar usar esse protocolo para todo o estado, tá? E é o que a gente quer que seja aceito até agora, dia 15. E a gente fez a reunião ontem, segundo a própria Secretaria de Saúde do Estado, eles estão analisando esse protocolo para liberação no Estado. E é isso que a gente quer a inclusão nossa no sistema de bandeiras, entendeu? Então, por isso que eu digo para todo mundo, eu acho sim, pelo que eu vi da resposta da Secretaria de Saúde e do governo, que a gente pode ter uma liberação até o dia 15 desse mês, entendeu? Não é nada concreto, a gente pode ter, tá? E só pegando o gancho aqui do Rogério, eu acho que o Rogério falou muito bem, todas essas partes que ele falou muito bem. Só o que eu vou discordar um pouco dele foi quando ele citou da Federação Gaúcha. Se tu pegar todos os pontos da Federação Gaúcha, realmente existe lá amador, porque a Federação Gaúcha também cuida do amador. Mas nesse momento, a Federação Gaúcha não se preocupou com o amador. Eles se preocuparam só com o profissional. Eles em nenhum momento eles nos procuraram. Eu não fui procurado pela Federação Gaúcha. Pelo contrário, eu procurei a Federação Gaúcha e eles não deram valor nenhum, porque não me retornaram. E eu acho que eles não falaram com ninguém também. Então, assim, ó, a gente sabe que a Federação Gaúcha é a entidade de esporte do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que fazer uma entidade estadual do esporte amador. Exato. Não só do esporte futebol. Quando eu digo esporte, é esporte. Pegar todos os segmentos esportivos. A ideia dessa união estadual das quadras esportivas, a ideia de início era as quadras privadas, até porque tem que ser CNPJ e fazer um pedido justamente por causa do lado econômico. Que aí, se for comparar quadras privadas com quadras públicas, não tem a questão do econômico, né? Por isso que a gente separou. Mas com essa união das quadras, a gente pode sim fazer, como o Rogério diz, uma liga estadual, sabe? E criar, sim, porque não uma federação do esporte amador no Rio Grande do Sul. Tá faltando representatividade. Eu acho que cada região, aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem um monte de liga amador. Eu mesmo tenho uma liga, é a Copa Rio Grandense o nome. Meu sonho é levar a Copa Rio Grandense para o estado inteiro. Esse ano eu já ia levar um pouco mais para a região metropolitana. Mas eu nunca tive o contato das pessoas. Eu nunca tive um contato assim, com as pessoas de Juí, que nem eu estou tendo agora. Então a pandemia nos trouxe, a pandemia nos fechou uma porta, que é a porta econômica, principalmente, que deixou todo mundo mal, e está mal ainda, mas ela abriu outras portas, principalmente para o conhecimento de mais amigos e colegas de outras cidades. Então, acho que esse gancho a gente tem que aproveitar, fazer uma união legal, estadual, e a gente pode se tornar um setor muito grande. Mas tem que ter essa união. Então, eu digo aí que o pessoal de Juí que está assistindo, a gente tem que ter essa união. Vai somar para todo mundo. A gente, assim, o meu sonho é fazer o esporte. Vamos falar do futebol agora. O futebol, então, amador do Rio Grande do Sul, ser igual de São Paulo. Porque eu acompanho o futebol amador de São Paulo. Cara, é um absurdo lá. Um campeonato deles, uma final, no Pacaembu, com 40 mil pessoas, que bota até na TV, na Globo, passando ao vivo. Porque lá tem investimento grande no esporte amador, tem representatividade. Aqui, infelizmente, nós não temos. É mais cada um por si, e eu acho que a gente pode se juntar e fazer um negócio muito legal. Essa é a minha dica, né? Sim. Não sei se todo mundo vai acatar, mas eu acho que a gente pode, nem que pegue assim, referências em cada município, e a gente vai aos pouquinhos formando um negócio grande, porque depois de ter formado isso aí, vai querer vir um monte de gente. E Juí, quem tá no nosso grupo é o Rodrigo. Agora vocês talvez não me conheciam aí, o Beto, o Jackson, entendeu? Vão querer entrar também, e daqui a pouco vai vindo mais gente, e a gente faz um negócio bem grande. Eu acho, essa é a minha dica, né, cara? Claro. Pra gente ter representatividade, porque no momento que o governo vê, mas eles não têm nem associação. Olha uma coisa que eu achei muito engraçado. Eu fiz uma reunião com o secretário de Desenvolvimento do Estado, o Rodrigo Lorenzoni, e ele me falou que existe a Associação do Óleo da Cana-de-Açúcar.
Cara, tem até a associação do óleo, cara. E não tem uma associação do futebol, do esporte amador. É um absurdo isso. Então a gente é obrigado a fazer. Obrigado a fazer. Eu acho que essa é a minha contribuição. Isso é importante. Tem várias colocações aqui de nossos internautas estão conosco, a Genor Marques assistindo. Também aqui, coloca aqui o internauta. O único lado bom da pandemia foi essa mão entre os donos de quadras. Aqui o Johan Gangor Carvalho, isso. Boa Patacha, ele colocou aí. Você é o Bruno Carrão Patacha? Você é o Bruno, né? O Patacha, pode ligar aí. É meu apelido. Patacha é meu apelido. Tá bom. Esse sonho vai sim chegar nessa luta. Tens meu apoio. Ivani Biribil, muito bom. Boa noite. Vê quem mais está assistindo. A Vanessa Moreira, boa noite. Clodomar da Cunha, muito boa essa ideia. Olmiro Fidêncio Veiga, boa noite. Zalmir, Rogerinho, Gilberto e mais integrantes, excelente live. Esperamos que tudo e todos possam sair dessa bem, pois unidos, um ajudando o outro, todos vão crescer juntos e sendo, como é que mais ele coloca aqui, todos os atletas sendo valorizados. Alexandre Roberto Ros faz desafio ao governo, nos liberem por uma semana e venham olhar os nossos protocolos, digam onde está o problema, o erro. Aqui tem mais gente participando também, tem muita gente, né, que está comentando aqui. Obrigado a todos. Vão compartilhar lá também, você que está acompanhando, vão compartilhar aqui para que nós possamos chegar a mais internautas ainda. Henrique Punk, vamos liberar o futebol amador com os protocolos, pois da forma que está, somente as quadras e campos irregulares estão conseguindo trabalhar sem controle, protocolo nenhum, que é muito mais prejudicial. Isso que eu ia falar até, porque na verdade é o seguinte, assim como nos eventos sociais, meu pensamento é esse, vendo, acompanhando no dia a dia, tem muita gente jogando, saindo de forma clandestina. Então o futebol está acontecendo de forma clandestina e não se sabe aonde as pessoas estão. A gente não sabe se essas pessoas que estão jogando nos campos estão testando positivo ou não, se as pessoas... Porque não há um controle, não é feito o teste nesses locais. Então é mais fácil lá a disseminação maior do vírus da forma que está, do que com um protocolo controlado por cada um responsável para que possa também amenizar toda essa situação. Então, com cuidado, com controle, acho que as coisas acabam calmando um pouco. Como disse o Rogério, cada um faz atividade esportiva, que praticando esporte também é saúde, as coisas podem melhorar nesse ponto, né? E não da maneira que está, porque aí faz de conta que ninguém está jogando, mas todo mundo está, né? Todo mundo não, eu não estou, acho que o pessoal aqui também não, mas quem, digamos que assim, esse pessoal que gosta do futebol está jogando de forma regular, convida, sábado de tarde, vão lá, tem gente que coloca até um guarda na entrada da propriedade lá para não chegar a fiscalização, e a fiscalização não vem se fazer todo o trabalho, não vem chegar até todos os locais. Então, infelizmente, é assim, não adianta colocar a culpa na fiscalização, na prefeitura, que está sempre em cima, as ligações, porque tem tanta gente acumulada, cada um tem que fazer a sua parte, mas em não fazendo, eu acho que nesse ponto peca sim o poder público em não legalizar, e não, com os devidos protocolos, autorizar o funcionamento, porque assim o pessoal está jogando de forma irregular, de forma descontrolada. Jackson, como é que está a tua quadra lá? Quanto tempo também sem atividade? Como é que tu vê também essas questões aí que foram colocadas pelo Bruno, pelo Rogério e pelo Gilberto, Jackson? Vamos ligar teu microfone aí, Jackson. Vamos ligar o microfone. Agora sim, tudo certo. Agora sim. Não, eu compartilho dessa mesma ideia, né? É só a gente ver as notícias aí, né? Diz que esse final de semana aí foram mais de 30 autuações aí na cidade, né? E festas irregulares. Acho que não os jogos entram nesse número, porque parece que foi algo mais no sábado para o domingo, né? Tivemos aqui em Juiz já um caso aí que foi noticiado, inclusive, nas redes sociais, um joguinho clandestino do lado lá do centro de triagem, né? Pois é. O vídeo viralizou aí nas redes sociais, né? Então os jogos estão acontecendo, né? E não é culpa da prefeitura, a gente entende, né? Entende que meia dúzia, não sei quantos fiscais são, não conseguem controlar 80 mil pessoas, que é a nossa população, né? E a população, por sua vez, também está cansada já, né? São 6 meses aí de restrições, sem praticar atividade física, sem um monte de coisa, né? Eu compartilho dessa ideia, que é muito mais fácil esse pessoal vir jogar nas nossas quadras, com os cuidados, com os protocolos, do que ficar jogando clandestinamente por aí, né? E não querendo prejudicar o pessoal das academias, eu quero que as academias continuem abertas, né? Mas que a gente também consiga abrir, né? Mas
não tem comparação, uma quadra como as nossas, as quadras particulares aqui da cidade, ou são abertas, como o Campo do Gaúcho, ou são quadras grandes, de 600, 700, 800 metros quadrados para cima, aonde, seguindo o protocolo, vão circular por vez 10 pessoas. Então, se você for comparar isso numa academia, às vezes uma academia de 200 metros quadrados, aí tem 30 pessoas, 40 lá dentro. Né? Sim. Então, é uma aglomeração muito maior, né? Tem a questão do contato, a gente entende, né? Mas o pessoal vai ser feitos os testes, né? Medição de temperatura, oxímetro. Aquele cara que apresentar um sintoma qualquer não vai jogar, né? A gente vai deixar ele fora. Então é isso que a gente já propôs para o município algumas vezes, né? Mas infelizmente a briga tem que ser lá de cima, né? Concordamos com o Bruno aí, que bom que agora está existindo essa. Eu nem sabia, ninguém tinha nem ideia que existiam quase 5 mil quadras esportivas no Rio Grande do Sul, né? Era um setor que parecia que não existia, né? E agora existe e está se formalizando, né? Mas o que a gente sente é que as prefeituras estão com medo, né? O prefeito está com medo e não vai liberar, a menos que venha alguma decisão estadual de lá para cá, né? De cima para baixo, né? Teve cidades aí que liberaram, né, na nossa região, Santa Rosa, depois acabaram, o Ministério Público acabou pedindo para fechar. Um dos problemas que nós tivemos aqui em Juiz foi esse fechamento precipitado, né, o Rogério já falou sobre isso, né. Se você for comparar, Santa Rosa, as quadras operaram normalmente até junho, então operaram 3 meses a mais do que nós. Então, eles lá estão apavorados para abrir em Santa Rosa, porque estão 3 meses parados, agora vai fechar 3 meses. Imagina nós, que vai fechar 6 meses já, né? Exato. Lá em março, quando nos pediram para ajudar, nos pediram para colaborar com a situação, a gente, sem discutir nada, sem complicar com nada, a gente parou e ficou. Mas eu acho, sim, agora o que passou, não adianta ficar apontando o dedo, mas fechamos muito cedo, eu acredito nisso, né? Também ninguém sabia como seria se comportar essa pandemia e tudo mais, né? Mas no meu ver, a gente ficou 2 a 3 meses fechados aí, sem necessidade, né? Tinham 2, 3 casos em Juiz, nenhum óbito, UTI, hospital, tranquilo, né? E acabou que a gente, agora, que seria o momento de estar fechado, ninguém aguenta mais, né? Uhum. Muito bem, bom, aqui uma palavra boa aqui que vem do secretário de governo e coordenador do comitê aqui de Juiz, o Telmo Alves, está nos acompanhando também. Aí o Telmo diz assim: boa noite, apoiado, a pressão deve ser feita no governo do estado, o município somente cumpre determinações. É mais ou menos aquilo ali, né, que era colocado pelo Bruno, pelo Rogério, nesses pontos que o município está aguardando que o governo do estado se torne através de um protocolo, através de um decreto que faça com que os municípios, que os comitês regionais e municipais possam ter essa determinação, possam fazer essa determinação através dos decretos municipais. Ivo Brandli também está conosco, boa noite. O que mais está aqui assistindo? Galenir Cunha, Arena Rosul Society, Rosário do Sul, está junto, acompanhando também. Pessoal de todo o estado aqui, né, Bruno, que faz parte dessa associação, com certeza, vocês aí estão acompanhando também nessa expectativa, porque há muita situação nesse ponto, todos aí neste caminho, aguardando uma definição. O Carlos Andrade diz: é isso aí, vamos unir para retorno próximo. Enfim, todos que estão nos acompanhando, obrigado. Então, pois não? Eu posso pegar um gancho aí que tu falou, negócio? Pois não, vai lá. Assim, até para o pessoal saber, assim, ó, lá na minha página, quem quiser ver esse vídeo, pode entrar, Rio Grandense Esporte, vai ver o vídeo que eu publiquei lá, numa mensagem que eu coloquei na reunião com o governo ontem, tá? Com a cúpula do governo. Quando eu cito os jogos clandestinos, eu não ia citar aqui, mas como tu falou, eu vou pegar o gancho. A questão dos jogos clandestinos é assim, porque eu não sou contra, tá? Porque assim, as pessoas estão há 6 meses quase sem abrir as portas. Quem pode abrir para sobreviver, então que abra, entendeu? Porque tá precisando. Eu iria denunciar colegas meus de serviço, chegar assim lá, tá aberto, vai lá, como tem gente que infelizmente faz, jamais. Mas eu sou obrigado a citar os jogos clandestinos no momento que eu estou numa reunião do governo e a pessoa da Secretaria de Esporte me diz que o nosso segmento não pode voltar com os contatos físicos. E aí eu falei, tá, mas olha só, tá acontecendo jogos clandestinos no estado inteiro, entendeu? Sim. Todo mundo sabe. Vocês querem fotos e vídeo para me te provar isso aí? Aí, assim, ficou mal entendido, vocês querem fotos e vídeos aí, porque o pessoal achou,
ele vai ir lá e tirar foto e vídeo de um lugar e mandar, vai nos entregar chamada de X9. Cara, eu jamais faria isso. As fotos e vídeos que eu falei, eu pegaria 7 reportagens que a própria RBS fez, cancelando jogos clandestinos e campeonatos no estado inteiro. São 7 reportagens que eu tenho da RBS. Essas imagens que eu mandaria para ele. Eu jamais denunciaria um colega meu, sendo que eu sou a favor, até porque ele precisa trabalhar. Se eu pudesse, eu estaria fazendo, mas eu não posso, entendeu? E eu preciso, estou quase 6 meses sem ganhar nada, entendeu? O que eu acho, a única coisa que o clandestino nos prejudica é que as pessoas que estão... E aí que eu falo do que eu estava falando para você da questão do egoísmo e tudo mais. As pessoas, a maioria que está fazendo jogo clandestino, não está lutando conosco. Não está nos protestos que a gente faz, não está nas reuniões, não está fazendo força de alguma forma. Então, isso nos atrapalha um pouco. Se eles estivessem 100% como nós, que estamos mal mesmo, a gente estaria todo mundo junto pela mesma causa e pelo retorno. Então, se divide muito isso. Eu acho que o nosso segmento se divide em 3, tá? Primeiro, os que dependem exclusivamente do futebol e estão de cabeça lutando por isso. Os que dependem do futebol e de outro meio. Então, eles escantearam o futebol e estão trabalhando só no outro ramo, porque eles têm uma fonte de renda. E tem o terceiro, que vive só do futebol, mas está conseguindo fazer dinheiro ainda nos clandestinos. Então, a gente é dividido em 3, entendeu? Mas só para explicar, caso o pessoal... Claro. Sobre os clandestinos que eu já citei para o governo, né? Tá certo. O Ariel Hidalgo, ele diz o seguinte: o secretário de Santa Catarina, André Mota, assinou hoje, dia 13 de setembro, portaria 664/2020, liberando o futebol amador e quadras, campos, enfim, no estado. Alguns locais parece que está acontecendo. Gilberto, tem alguma informação também de algum local? Se teve essa informação, chegou, eu vi que você esteve colocando também nos grupos aí alguma questão quanto a isso, perguntando, questionando se alguém sabia. Tem alguma informação sobre isso? Tem algum outro local que tem essa liberação também, Gilberto? Samir, eu conversei com uns quantos aí pelo WhatsApp, né? O próprio Ivo, que está participando aí, deu uma notícia lá de Chapecó e hoje uma reportagem que o prefeito de Chapecó liberou as quadras, mesmo que Santa Catarina esteja não recomendando, né? Falei com o Nairon de Panambi, que tem a questão da arbitragem, né? Ele não sabe de onde tem alguma... Eles estão parados, não sabem se tem alguma coisa funcionando a nível... Claro que daí é um jogo oficial praticamente, né? Mas a informação que eu tenho é de que Santa Rosa do Parandi está liberado, prática esportiva, né? Falei com o Sandro Pagliarini lá em Santa Maria, não estão praticando, mas estão se mobilizando, porque eles têm aquele grande campeonato de veteranos lá das categorias de 45, 50, 55. A própria cidade da Arita Bergman, que assinou essa portaria pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, ela é de São Lourenço, mora em São Lourenço do Sul, lá não está funcionando, né? Pejuçara aqui também não. Em Capão da Canoa, falei com o nosso amigo Valdomiro, o Coca, estão funcionando quadros sociais de salão, com as recomendações, com o protocolo. E, pelo que eu vi nessa portaria aqui, acho que tem alguma coisa aqui para ser mexido, né? Na questão se o governo jogou para os municípios fazer a resolução da liberação ou não, acho que nós teríamos que ouvir alguém em Juí, claro, nós estamos numa situação diferente por causa da bandeira, né? Que retornamos para a bandeira vermelha, né? Mas Santa Rosa está na bandeira vermelha, como é que está liberado? Pois é. Não, você que está mais por dentro, Zamir, como é que é aquela bandeira vermelha que pode ser pode ser laranja, né? Pode. Tem alguns pontos podem ser incluídos, né? Alguns pontos que fazem parte da bandeira, que quando está na bandeira vermelha tem o comitê, que se chama aí, que faz essa cogestão, na verdade, o comitê regional pode adotar algumas medidas, né? Pode adotar algumas medidas, foi criado esse comitê aqui na região, né? Então esse comitê pode adotar algumas medidas, mesmo estando na bandeira vermelha, na bandeira laranja. É claro que essas questões têm que ser levadas ao governo do estado também, né? Não pode simplesmente mudar. Mas esse é o sistema.
Rogerinho, eu gostaria que você complementasse uma coisa. Fiquei ouvindo antes você falar e até eu fiquei em dúvida. Você disse eu queria conversar com o prefeito, queria conversar com as pessoas. Não há essa conversa? Como é que está nesse momento? É claro, como disse o Gilberto, nós estamos na bandeira vermelha, mas voltando para a bandeira laranja, agora o Telmo já disse aqui que é claro que essa pressão precisa ser feita lá no Estado, porque depende do Estado para que possa o município adotar esses protocolos também baseado no que vem lá de cima. Essas portarias que eu diria que são confusas, né? Porque tem vários pontos, como disse o Bruno há pouco ali, que pegaram de outro estado e colocaram para cá. É aquele famoso chamado aí no Ctrl-C, Ctrl-V e esquece de trocar vários pontos. Nesse sentido, Rogerinho, como é que está sendo trabalhado aqui? Porque há esta discussão, protocolos sendo sugeridos e não tem uma conversa mais próxima para tentar reverter todo esse quadro? Vamos lá, Zalmir. O prefeito em nenhum momento se negou a escutar, ele está escutando. Inclusive, o Jackson estava na última reunião, que ele só não liberou agora devido à bandeira, né, Jackson? Ele informou isso que devido à bandeira, isso foi tratado lá numa audiência com os vereadores, na qual o Jackson estava também, tá? Que o acordo era voltar dia 1º ou 2º se não estivesse na vermelha. Então, até agora, o Ijuí não fez nada do que foi acordado em reuniões. Infelizmente, foi para a vermelha. Poderia ser discutida a bandeira vermelha, daí não cabe a nós analisarmos isso agora, cabe ao comitê, tá? Sim. E lá é o Estado que fez a avaliação. Mas se ficasse na laranja, acredito que sim, o Telmo pode depois comprovar isso, voltaria nessa semana. Veio para a vermelha, não voltou, tá? E se reabriu a discussão. O meu questionamento é, a pauta agora é o retorno das atividades esportivas, certo? Aqui em Juí. Por que o comitê não chama a nossa secretaria para um bate-papo? E o prefeito não está no comitê. Tá? A lista é formada por médicos, enfermeiros e lideranças. Tá? E dão um embasamento para o prefeito tomar uma decisão. Tá? Então, eu acredito muito sim que pelo prefeito ele daria uma flexibilizada nesse momento, se fosse bandeira laranja, tá? Mas ele infelizmente teve voltar atrás na decisão devido à bandeira vermelha, né, que poderia ser discutido ou não, isso é outro fato. Tá? Referente a essa transmissão de função ou de responsabilidade. Olha como é confuso o negócio. Tá? Quando surgiu a pandemia, o presidente, que é a autoridade máxima, tinha uma opinião. O Ministério da Saúde tinha outra opinião. Os estados, era confuso as decisões. Tá? Por que lá naquele momento essa portaria nova, Gilberto, não surgiu? E libera lá para os municípios a autonomia. Então, agora sobrecarregou eles que se omitiram de tomar decisões e estão jogando para o município. Se torna muito fácil isso. Tu ir jogando responsabilidades. A responsabilidade maior tem que vir da União, que o Estado e o município absorvem. Há questões nisso diferentes. Vocês estão citando muitos exemplos de outras realidades, outras cidades. Eu não me baseio por isso quando eu tomo decisões. Cada cidade tem sua particularidade. Tá? Então, Santa Rosa fez, Porto Alegre está fazendo, lá são outras realidades, são outras pessoas tomando decisões, e Juí é outra. E Juí se propôs, a Secretaria de Cultura e Esporte e Turismo apresentou uma proposta para reabertura, retomada, gradativa, na qual o poder público não vai abrir nenhum espaço público, porque hoje a gente não tem capacidade de fazer o que a gente está pedindo. O Jackson sabe que tem algumas restrições ali que vai ser de trabalhosa, tá? Não de botar a mão na massa, mas sim de intelectual, lá de estar fazendo lista, nos passando quem está jogando, quem está naquele momento no local, para nós abastecermos a sentinela aqui num possível surto, a gente pode mostrar se foi lá onde é que está acontecendo a atividade física, se é aquela pessoa que está fazendo ou não. A gente fez uma testagem de mais de 600 pessoas lá no poliesportivo, todo documentado, tentando apresentar o que a gente propôs aqui. A gente fez uma testagem, tá? Precisa ter o contato com as pessoas, precisa ter fala com eles, precisa orientar as pessoas que vão usar esses locais. Então a gente propôs, já que está esse jogo de empurra, Estado, União, município, a Secretaria propôs um modelo para que em Juí ser testado. Então, quadras públicas não abririam, num primeiro momento, o futebol coletivo amador, amistosos, não abririam, seria o fator econômico das quadras, como o Bruno muito bem citou, que gera emprego e renda. A partir daí, dando certo, nós começaríamos a estudar outras possibilidades. Seria um efeito cascata positivo ou um efeito cascata negativo. Então, a gente tem que começar de um ponto. E Juí se propôs a fazer isso. Só que ficou nossa secretaria quando o sistema lutando. Então, o comitê não teve
não nos chamou para essa discussão exclusiva nesse caso, surgiu a discussão, ela se tornou política, infelizmente. Esse momento não pode ser político. O Ariel citou um cara que ele me mandou o áudio aqui, eu estava olhando, chega de herói. A gente não precisa ter mais herói na sociedade agora. A gente precisa resolver problemas. Tá? Quem tem que resolver esses problemas? As entidades que estão sendo esquecidas ou estão sendo afetadas por esse retorno, e o poder público, que gerencia, dá autorizações e fiscaliza. Por isso que a gente, no nosso protocolo, tem que ser compartilhado. A responsabilidade tem que ser mútua. O poder público de se comprometer a fazer o que pede e os empresários se comprometerem a executar o que foi pedido. Isso é difícil, Zalmir. Exato. Vocês sabem que tem que colocar o protocolo. Se a gente não consegue cumprir as regras básicas do futebol, que é o fair play, que é as coisas que sempre tem o burlar a regra, tem a simulação, a gente não vai. É muito difícil impor isso. Então a gente colocou regras também. Um exemplo, o Jackson cumpriu, segue aberto. O Bruno não cumpriu, vai lá, a fiscalização e atua e ele fecha. Ele tem um período para se readequar, nos provar que vai executar as regras e vai, depois, num período, um delay de 7, 8 dias, poder retomar as atividades. Então, não vai ser... A gente orienta até não ter essa fiscalização, essa denúncia. Citando o exemplo que o Jackson fez no poliesportivo, o jogo aconteceu. O Telmo me avisou, era 4h10, não me lembro, não tenho bem certa data, 4h20 eu estava no poliesportivo. Eu cheguei nas pessoas e pedi gentilmente, está proibido o esporte coletivo, pessoal, vamos respeitar. Eles, no exato momento que eu pedi, eles pararam. Não precisa ser o Rogério fazer isso. O cara que fez o videozinho e polemizou, podia, antes de ir lá jogado nas redes sociais e inflar a opinião pública, podia ter passado pelo portão e pedir pelas pessoas. Orientação. Isso é a socialização. Pode estar proibido, pelo respeito. Então, hoje está muito fácil. A gente denuncia e joga no colo de alguém. Tá? E cadê aquele valor social que eu citei no início? As pequenas conquistas que a gente teve nas décadas, se erradicou tudo agora. Por causa de protocolos que surgiram sem fundamentação, daí coloca um problema a mais. O Zalmir citou a testagem em massa. Cadê o Inmetro agora, Zalmir? Para ver se esses testes são reais ou não. É verdade. O Inmetro, até os testes profissionais, Rogério. Os testes profissionais acabam se tornando... Aqui no São Luís teve alguns testes que foram realizados e um dia acabaram dando positivo, depois testaram no outro dia, já deu negativo. Então, quer dizer... Cadê o Inmetro disso? Então, é complicado. Então, eu vou citar a Rede Globo, que tem um programa fantástico, que gosta de ter um quadro que é de denúncia. E geralmente vão fazer... Cadê os repórteres investigativos para fazer isso, Zalmir? Para ver se o Inmetro está testando lá na fábrica, ver se esse teste é real ou não. Então está tudo muito subjetivo. Tá? Porque alguém disse, tá? Porque alguém foi. Então agora esse problema foi causado, é sanitário, tá? Os médicos têm que se posicionar. Cadê o Femers nesse posicionamento? O Femers é da medicina. Ele tem que dar alguma nota. A Organização Mundial de Saúde já mudou a opinião. Tanto é que eu estava ali num protocolo do Estado que já cita o OMS como atividade física importante para um bem social. Agora eu vou pegar um outro comparativo. A gente está proibido de praticar esporte, mas entrou no Setembro Amarelo, que é contra o suicídio, que tem uma campanha apelativa, que se vem conquistando saúde preventiva a tempo isso. Então, é muita informação desencontrada que estourou nesse momento. As únicas atividades que não estão acontecendo econômicas é as relacionadas ao esporte coletivo. Tá? Nem é o esporte só. Muitas atividades esportivas estão acontecendo, mas o esporte coletivo é a discussão, que não é só o futebol, é o voleibol, é o handebol, é o basquetebol, tá? E a cultural, a de eventos, tá? Que está muito afetada. Tem que ter assim, essa discussão um pouquinho mais... Quem que vai usar esses serviços que nós vamos abrir, que a gente está propondo abrir? Não é todo mundo. E a população, a gente está tratando a população como de baixo conhecimento. A população já entendeu o recado. As pessoas, eu acho que sabem se cuidar, aquela autoleitura, não, eu estou legal, minha saúde está bem. Claro que tem o risco de eu ser um positivo e vou ficar transmitindo, mas isso vai acontecer em várias doenças. Tá? Infelizmente, é o problema do convívio social. Aqui tem uma posição que o pessoal lá de Rosário do Sul está nos acompanhando, aí fala o seguinte: aqui em Rosário do Sul, o promotor falou, se a prefeita abrir, eu vou recomendar fechar. Então ele diz, não percam tempo, é complicado também. Só que daí... volta toda aquela situação que o Bruno comentava, que o Gilberto disse, da portaria, de que o Estado, na verdade, flexibiliza alguns setores, faz com que algumas situações possam ocorrer,
e daí acaba deixando em dúvida, né? Uma dúbia interpretação, digamos assim, para que alguns interpretam de uma maneira, outros de outra, e aí acabam fazendo, daqui a pouco são penalizados por essa situação. Também não adianta, né, como o Rogério disse, está sendo elaborado bem o protocolo, não adianta liberar, daqui a pouco fechar de novo, né? Já está 6 meses parado, libera, aí fica uma semana, de repente, até essa história de bandeira já está enchendo também, uma semana bandeira vermelha, daqui a pouco já muda de novo, segunda-feira volta para laranja, outra semana vai para vermelha, então acaba... É bom, claro que é preciso ter o controle, saúde em primeiro lugar, temos que nos cuidar, mas essa situação acaba ficando muito, como falou o Jackson, o pessoal acaba cansando, né? Tá muito tempo só nisso aí, só ouvindo, pensando todo dia, enfim, e acaba que enche, na verdade, né? Então é por isso que precisa encontrar uma outra forma de praticar esportes, porque esporte é saúde, repito, como disse o Rogério, e é preciso encontrar uma maneira para ir retomando aos poucos. Bom, nós estamos chegando quase ao final aqui, ó, tem muita gente participando aqui conosco também, comentando. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, então, comentando aqui no Facebook. O que mais aqui, ó? A Prefeitura abriu 5 dias depois, o Ministério Público mandou, diz Galenir Cunha, lá de Rosário do Sul. Então também é outra situação, né? Tem que aguardar essa definição do Estado, mas o Estado não tem uma projeção também quanto a isso. Libera aos poucos, daqui a pouco volta atrás, né? Então, por isso que é complicado. O que é que vocês propõem aí, cada um? Vamos para nós concluir rapidinho aí, cada um, o que se propõe a fazer, o que vocês acreditam que pode ser feito aí para que as coisas retornem? Qual o protocolo, qual a sugestão de vocês aí para retomar o futebol amador? Vamos lá, pode falar, Rogério, pode começar com você, depois o Gilberto, depois o Bruno e o Jackson para nós fechar aí. Bom, nossa proposta já está colocada, o Jackson já tem conhecimento, não sei se o Rodrigo disse que ia passar para o Bruno ali. A gente apresentou uma proposta, tá? Ela é restritiva no início, ela é exclusiva para as quadras particulares, como eu falei anteriormente, dando certo com as quadras particulares, com os empresários do ramo de locação de jogos e aluguel de quadras, a gente vai para um outro estágio, que é liberar, por exemplo, o esporte no Clube Gaúcho, sabe? No esporte gaúcho que fazem amistosos, sabe? Não, nada impede, nesse primeiro momento, o Gaúcho realizar jogos com seu quadro de associados. Mas aqueles amistosos de Juí contra Pejuçara e Juí contra Augusto Pestana, nesse primeiro momento, não vai estar liberado. Tá? Os jogos no campo do Lambari, os jogos no campo do Tomé de Souza, no campo do Tiaraju, que são espaços públicos, não vão estar liberados, porque a gente não tem capacidade de controle ainda. Então, nesse primeiro momento, são as atividades econômicas, o fator econômico do esporte coletivo, que é a locação de quadras. Tá? E o Gaúcho poderia entrar nessa com o seu quadro associativo, jogos fechados para os seus sócios, sem problema nenhum, não vejo problema quanto a isso. Eu vejo problema, sim, nesse primeiro momento, amistosos, sabe? Amistosos com outras equipes, porque a gente vai perder o controle de quem está indo lá. Sabe? Dá para confiar no adversário, não. Então, a gente tem que readquirir confiança. E o momento é das autoridades terem um pouco de coragem também. Desde as autoridades sanitárias, que vão dar embasamento para a opinião do prefeito e até do secretário Telmo, são os dois que estão nessa linha de frente, né? E a gente está proposto a fazer um auxílio nisso. Eu coloquei meu nome à disposição para ajudar na fiscalização. Eu não vou fazer uma fiscalização restritiva, de ir lá e proibir os empresários de abrir, eu vou lá fazer uma fiscalização de orientação. Desculpa, para mim, fiscalização é orientar, tá? Eles cumprindo isso, a gente ainda continua dando a liberdade deles fazerem, eles não cumprindo, a gente faz uma orientação para eles tentarem chegar o mais próximo daquilo, ou fazer no 100% daquilo, e gradativamente a gente indo ganhando coragem para a retomada. E nesse meio termo a gente tem que estar avaliando. Bom, o Rogério está indo jogar lá, praticando seu esporte. E ele adquiriu a doença, não adquiriu, se manifestou a doença, não se manifestou. Como é que foi esse pós-reabertura, sabe? A gente tem que também ter esse controle. Por isso que a fiscalização tem que ser compartilhada. Poder público com os empresários. Dando certo, 10, 15 dias depois, se abre mais, vai se flexibilizando até se chegar aos eventos. Tá? Os eventos, nesse momento, eu sou altamente contra. Então, a gente está com vários eventos planejados, Almir. O primeiro teste nosso vai ser a retomada do Campeonato Municipal de Futsal,
que está projetado lá para o dia 20, 25 de outubro, quase novembro, extremamente restrito, vai diminuir o número de inscritos nas equipes, só vai entrar quem realmente vai jogar, sabe? Vai ter um delay de 1 hora, então um jogo às 7, outro às 9, 2 jogos por dia, sistema de meio que eliminatório, jogue perto, para nós testarmos um evento esportivo. Vai jogar quem quer, não é obrigado ninguém jogar, a gente vai abrir inscrições de forma... é a opção de querer jogar ou não, e eu peço isso, Zalmir. Tá? Como eu citei no início, a opinião pública está machucando muito esse retorno. Tá? Então, eu sei que é difícil a retomada. Tá? Então, as pessoas têm que entender que o recado foi dado. É para se cuidar, o álcool gel tem que ficar para a eternidade agora. A higiene pessoal tem que voltar com tudo, escovar os dentes 4, 5 vezes por dia, tem que entrar isso gera saúde, sabe? Então, quem às vezes é contrário, controle um pouco a opinião. Tem que pegar um pouco, essas pessoas precisam ter renda, elas precisam ter trabalho, trabalho é dignidade. O trabalho é a dignidade básica que a Constituição oferece para as pessoas. A gente não pode restringir as pessoas de trabalharem. E a palavra esporte, muito por causa da mídia, ganhou uma amplitude gigantesca no mundo, tá? Que gera muito emprego e renda e valor agregado, que é a venda do material esportivo, que é a pessoa que vai trabalhar com esses empresários que estão aqui restritos a trabalhar, que é a venda de material, que é a venda de equipamento esportivo, que é o trabalho do personal trainer, sabe? Porque muitos que vão jogar, eles têm um personal trainer, eles vão na academia, então é um ciclo quase que positivo do esporte. Então a gente tem que ter coragem, a opinião pública é muito importante para o prefeito, para o Telmo, para o comitê, para nós, a secretaria, termos coragem de abrir essas pessoas. E quanto à briga entre Estado, governo, União, eu entendo a dificuldade, é ruim tu estar na ponta lá agora tomando a decisão, só que alguém tem que dar um exemplo. E o juiz se colocou à disposição de tentar mostrar que é viável esse retorno. Então eu peço a sensibilidade do Telmo, o prefeito, eu tenho certeza que se voltar para a laranja, ele vai flexibilizar dentro de umas normas rígidas, como a gente propôs, tá? E a partir daí, nós começarmos a mostrar para o Estado, de repente, que é possível sim essa retomada. Muito bem. Aqui tem várias pessoas comentando, até um ouvinte coloca aqui, um internauta. Na empresa que trabalho temos um campo de 7, entre os funcionários pode jogar? Não pode, por enquanto não pode, né? Não dá para jogar, não tem como. Gilberto, sobre essa situação aí que o Rogério coloca, essa possibilidade de retomar aos poucos aí, qual é a sua posição também sobre isso, sua opinião é referente também a esta retomada aos poucos aí do futebol amador. Eu concordo com o Rogério, eu acho que, queira ou não queira, o momento, né, que a gente está aí é um momento de muito medo, né? Eu acho que o que relatam, o que a gente ouve, é de que ainda não estamos numa descendente do vírus, né, ou assim, uma estabilidade maior para que seja considerado passada a pandemia, vamos dizer assim. Mas a gente vê outras aglomerações, eu vejo, vou para o lado político. Semana passada saiu um decreto liberando assembleias. Eu que trabalho nas empresas não consigo fazer uma reunião, não consigo fazer uma assembleia, não consigo ter um hotel para fazer nada. Semana passada, por causa que essa semana tinha as convenções dos partidos políticos, liberaram até 30 pessoas numa sala, né? Então, assim, as eleições. Cancela tudo, os funcionários públicos estão tudo em casa, né? INSS não funciona, Banco do Brasil não estão, Caixa, alguns em casa, Receita Federal, o Fórum, né? Nada contra, né? Mas o que acontece? Por que não se acha já que é tudo virtual, por que não faz umas eleições virtuais? Para que tem que ir 7 mil mesários, voluntários, tem que arrumar um cenário todo para as eleições? Não pode prorrogar um mandato? Né? Um projeto tampão, prorroga mais um ano até passar a situação? Não, prorroga 15 dias para resolver o quê? Né? Daí, em vez de aumentar para 2, 3 dias de eleição, não,
aumenta 1 hora, vão diminuir o número de urnas, vai dar mais aglomeração. A gente vê o que acontece, por exemplo, o pagamento da Caixa Federal aí, as filas, aquilo ali todos os dias, né? O caminhar dentro da agência, mexer nas máquinas, né? Será que não tem ali alguma coisa muito mais contagiosa do que uma prática esportiva que tu está gerando saúde? Então, assim, eu acho que nós temos que pegar essa portaria que saiu aqui, se ainda não está no conhecimento dos órgãos públicos, vamos ver em Juí, né? O Rogerinho pode ser o porta-voz, ele é o coordenador aí municipal. Eu acho que com o apoio nosso do esporte amador, a gente transformou a coordenadoria de esporte numa secretaria de esporte, né? Há anos atrás, eu acho que tem que ter um poder. Vocês falaram antes de apoio financeiro, né? Eu acho que uma secretaria tem que ter muito mais apoio financeiro do que uma coordenadoria, que tem dotação orçamentária. Pode ter um apoio, sim, do município para as práticas, talvez não nas práticas dos ambientes públicos, mas nos privados pode ter um dispêndio de valores aí, já que está economizando. Onde é que está o orçamento do ano? Né? Já que eles executam o orçamento, mesmo que não tenha necessidade, executam mesmo, porque a verba tem que gastar, eu acho que poderiam, essa situação do orçamento do esporte, como não tem nenhum campeonato, não tem nada acontecendo, vamos botar na prevenção, vamos ajudar as instituições que sejam particulares, mas que gerem renda, vai gerar outro imposto para o município, gere trabalho, aquilo que o Rogério falou. Eu sou da precaução, né? Eu acho que tem que ser comedido, mas eu acho que tem muita coisa acontecendo que é muito mais vulnerável para a transmissão do vírus do que uma prática ali de 1 hora, de meia hora, com pessoas com saúde que vão se cuidar, vão ter o protocolo, né? E voltar isso gradualmente. Não tudo de uma vez, não realizar campeonato, como falo, mas num ambiente para 10 pessoas, aí de 600, 700 metros, como o Jacques falou, um campo de futebol aberto. Eu vou dar o exemplo das caminhadas no poliesportivo. Né? O nosso campo ali tem a mesma metragem, vamos dizer, não tem ninguém lá dentro, além de minha pessoa, nos fins de semana, fazendo manutenção. Né? Mas se o vírus circula, ele vai estar no ar, ele não vai estar só pegar algum ambiente, pegar alguma coisa. Está na máscara. Né? Quantas vezes tu manuseia a máscara? Bota no bolso, tira, bota, encosta a mão, né? Tu chega em casa, em quantos objetos tu toca antes de tomar um banho, de se alimentar? Os talheres, como é que se faz? Tem um por pessoa em casa? Ou você lava todos eles juntos? Né? Depois, no outro dia, reparte. Os restaurantes. Se for para controlar vírus, tem que fechar tudo. Mas eu acho que a gente tem que voltar as coisas ao normal. Não digo ao normal, mas assim, tentar fazer as coisas de uma maneira com responsabilidade. O Rogério citou bem antes da bagunça, que é um campeonato, um jogo, como as pessoas não adotam o fair play, né? Que tentam de todas as maneiras fazer alguma coisa para levar vantagem. Eu acho que nesse momento nós temos que levar vantagem para a nossa saúde, né? Eu acho que nós praticarmos uma caminhada, praticarmos assim, esses ambientes podem abrir para outra situação, então. Abre esses ambientes para ser utilizados, não para jogo coletivo. Mas por que tênis não parou nenhuma vez? Será que na bolinha que o cara pega com a mão suada, na raquete que bate na frente dele, que explode aquela poeira, não tem ali vírus? Pode ter. Mas por que não parou? Então vamos transformar, de repente, algumas coisas momentâneas num ambiente coletivo de uso, que as pessoas tenham uma receita, tenham um entretenimento, tenham alguma coisa diferente. Volta às aulas. Não está aí uma polêmica com as voltas às aulas? Voltando pelas criancinhas pequenas, essas crianças não vão obedecer como um adulto um protocolo. Elas não vão entender que não pode tocar no colega, que não pode ficar sem máscara, né? Elas vão compartilhar cadernos, vão compartilhar brinquedos e tal. Tu não tem como limpar tudo isso em cada meia hora. Então, eu acho assim, temos que ir com calma, sim, mas eu acho que também não podemos parar totalmente.
né? É o caso do comércio com as restrições, é o caso de metragem, é o caso de tudo que já criaram aí, né? Mas também não podemos parar totalmente, né? Temos que ter em Juiz de repente uma reunião aí, Rogério, já que está permitido assembleias, reuniões, comitês, vamos para um lugar aberto, vamos fazer uma reunião aí ao ar livre, lá no polo esportivo, então, no meio do campo, cada um 10 metros um do outro, e vamos discutir, vamos ver as alternativas, né? Vamos achar caminhos para nós, vamos convidar o poder público para estar junto, para eles nos darem justificativas ou encontrar uma solução conjunta para que nós possamos ter, para uma grande população, né, o retorno de alguma atividade. Essa é a minha opinião. Muito bem, obrigado, Gilberto. Vamos seguir aqui com o Bruno Carrão, agora aqui então. Vamos saber do Bruno também, depois de ouvir o Gilberto, o Rogério, sobre também, em termos de estado de Porto Alegre, que também está se pensando, né? E várias opiniões chegando aí de pessoas aí que estão nos acompanhando, que são de outras regiões, né? Que fazem parte também dos grupos aí do Bruno, que estão também acompanhando a nossa live, para saber também o seu pensamento referente a essas questões e sugestão aí, tá, a partir de agora aí também, Bruno. Não, o bom de ter essa conversa, né, com vários municípios, com várias pessoas envolvidas nisso, que tu sempre vai pegando uma coisinha ou outra nova, né? Claro. Quando a gente fala assim, vai ter uma conversa, vai ter uma live, vai ter uma reunião sobre isso. Alguns pensam, mas é o mesmo assunto. Cara, é o mesmo assunto. Mas nesses assuntos, nessas reuniões, tipo essa live aqui, olha quanta coisa interessante aí o Jackson, o Beto e o Rogério falaram, né? Então a gente consegue pegar esses pontos e cada vez consegue construir algo mais forte ao nosso favor, né? Juntar as pecinhas, né? Para algo mais forte para chegar a levar até o governo, né? E até os municípios isso aí. Só antes aqui, só de falar que eu vou agradecer aqui, ó, a Fabiana, dele que manda recado aí na live. Exato. Eu falo que as mulheres do nosso movimento, que tem homens que falam ainda, né, que futebol não é lugar de mulher, que elas são muito mais homens que muito homens aí. Uhum. Porque aqui ó, a gente tem a Fabiana, que é de Giruá, cara. Ela é 500 quilômetros de Porto Alegre. Exato. E ela, junto com o irmão dela, vieram até Porto Alegre, viajaram 500 quilômetros para fazer um protesto junto com a gente, pela causa de trabalhar. Tem mais a Adriana, que é da Barra do Ribeiro, a Ivonete, que é de São Borja, tá? E a Ana, que é de Gravataí. Então a gente tem 4 mulheres donas de quadra junto conosco no nosso movimento. Uhum. Então tem que parabenizar as mulheres e criticar esses homens que falam que futebol não é coisa da mulher, porque é sim. E pegando outros pontos aí, essa questão que o Beto falou é bem interessante, porque assim, ó, as mesmas emissoras que criticam, que tu não pode sair e colocar o esporte ou o futebol, na verdade, como vilão. Parece que o futebol é o vilão do Covid. Você não pode, de jeito nenhum, ter uma partida de futebol. Até quando voltou o profissional, que o critério e os protocolos do profissional, quando voltou, nenhuma empresa, nenhum setor que está aberto desde o início jamais vai seguir o que o profissional segue. Sim. Eu pego aqui o próprio exemplo da dupla Grenal. Olha o que eles investiram em testagem, equipamentos, estrutura para realizar os jogos. Me diz aonde o comércio, entendeu? Não, nada contra, óbvio, mas o comércio, o setor de construção, academias, qual que teve os mesmos protocolos que o profissional e sentaram o sarrafo em cima do futebol profissional, entendeu? Então, por quê? Então parece que o futebol é o vilão disso tudo, sendo que o futebol parou lá em março, entendeu? E pegando mais ganchos, foi muito ruim também, e errado da parte do governo, né, ter fechado no dia 15 de março. Cara, em março não tinha nada, em abril também não. Eu acho assim, eles podiam avisar, a partir de maio a gente vai começar a fechar algumas coisas. Que se a gente continuasse em março e abril aberto, todo mundo pelo menos conseguiria arrecadar um valor, juntar um dinheiro para se manter o mês do inverno. Mas no momento que eles te fecham, tu tá fechado, e não te tem mais retorno, não te dão mais nada, como é que tu vai se sustentar? Então, assim, foi um erro atrás do outro. Óbvio, é uma pandemia, é uma coisa que ninguém imagina, né? Mas foi muito erro em cima do outro e alguns setores estão pagando muito mais do que o outro. Teve uns que nem praticamente nunca fecharam, mas os nossos, junto com os setores de eventos também, e até o setor das escolas, porque tem os professores públicos que estão recebendo salário ainda, mas daí tu pega as escolinhas particulares que estão fechando, sim, as vans escolares. Então, esses 3 setores são com certeza os mais prejudicados. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Aí fica ruim para nós, cara. É complicado essa situação.
Então é isso que eu falei desde o início, acho que o governo tem que, quando eu falo governo, eu falo geral, né? É o poder público, tá? Tanto o governo, o Estado, como os municípios, eles têm que nos escutar, eu acho que tá tudo nas mesas, tá na mesa de Juiz, tá na mesa de Caxias, tá na mesa de Pelotas, tá na mesa do Estado, lá dos secretários, tá na mesa, o presidente da Assembleia Legislativa tá do nosso lado, junto com o secretário de Esporte e Desenvolvimento, e mais alguns deputados, então tá com eles, entendeu? Só depende deles agora a nossa liberação. Eu acho que semana que vem, a própria responsável pelo Comitê de Saúde, do Secretaria de Saúde do Estado, ela disse que será reanalisado o nosso pedido para a semana que vem. Então, segunda-feira que vem, talvez a gente tenha uma nova orientação em cima do nosso retorno, que eu espero que seja muito positiva para nós, a gente dizer assim, ó, tá liberado. Porque aí, se o Estado liberar, aí os municípios, a maioria, eu acho que o de Juí, tanto a Secretaria de Esporte, acho que o Rogério trabalha nela, né? E o prefeito já querem fazer uma liberação, mas não pode por causa do Estado. Sim. No momento que o Estado dizer, sim, vocês estão incluídos, fechou todas. A maioria vai voltar. Não digo todos, né? Mas a maioria vai voltar. Só que assim, ó, tem poucos, como vocês citaram, municípios abertos, com decretos municipais, né? Mas mesmo assim, o Estado ou o MP vão fechar. O prefeito pode se dar mal por isso, tomar uma multa, mas os prefeitos lá estão tendo culhão para fazer isso aí. Nem todo mundo vai ter. Eu digo por Porto Alegre. Porto Alegre, Caxias e Pelotas são três partes que nunca não vai abrir se o Estado não liberar. Tá? Porque são polos maiores do Estado. Então, eles não vão ir contra o Estado. Então, tem que liberar. Então, essa é a coisa que eu peço para todo mundo. A gente tem que se unir, tem que ter essa pressãozinha no governo. Ó, a gente existe, a gente precisa, a gente está escanteado. Eles, eu acho que eles já nos enxergaram agora. Eles não enxergavam nós. Agora eles sabem que a gente existe. Como eu disse, são 4.500 quadras no Estado. São mais de 18 mil famílias que dependem diretamente disso. Diretamente. Sem contar os indiretos, né? Acho que eu falei, fornecedores de bebida, materiais esportivos, Exato. Que não tá vendendo uniforme, não tá vendendo bola, não tá vendendo nada. Então é muita gente que depende só do futebol, tirando os outros esportes, que algumas pessoas vão me perguntar, mas tá liberado vôlei, tá liberado não sei o quê. Pessoal, eu sou do esporte, mas infelizmente eu tô voltado mais pro futebol agora. Então as outras áreas eu não posso te falar. Mas entra na portaria e dá uma lida, que diz lá. Então eu não posso dizer se o vôlei ou outro tipo esportivo tá liberado, né? Então, acho que a minha contribuição é essa, pessoal. Tá certo. Valeu, Bruno. Jackson, para nós fechar aqui, também tua sugestão e opinião aí sobre essa volta do futebol amador, Jackson. Vamos ligar o microfonezinho aqui do Jackson. Agora sim, Isso. Vai lá. Sim. Acho que já foi falado quase tudo, né? Os prefeitos precisam, claro, ter a sua posição, né? Nosso prefeito aqui poderia ter liberado, né, para fazer um teste, para ver se daqui a pouco ia realmente aumentar os casos ou não, né, mas a gente entende que tem essa pressão acima dele, né, que vem lá do Estado, por isso que a gente agora está trabalhando aí, que bom que existe essa cooperação lá em Porto Alegre. Uma outra coisa que eu queria colocar ainda, os jogos em quadras sintéticas, que reúnem 10 pessoas, né, normalmente essas pessoas que vão jogar lá, elas são pessoas do mesmo círculo social, sabe? É aquele pessoal da empresa, que trabalha junto, são colegas de aula, são colegas da família, né? Então são pessoas que já estão em contato durante o dia a dia, normalmente, sabe? Aquele pessoal que trabalha junto e depois das 6 vai jogar uma bolinha, aquele pessoal que às vezes estuda junto e depois vai jogar um futebol, então por isso a gente acredita que a abertura do futebol em quadras privadas não vai aumentar o número de casos, sabe? Porque esse pessoal não vai se contaminar lá jogando bola. Esse pessoal já vai estar em contato em outras situações, em outros locais. Se for para pegar, vai acabar pegando o vírus em outros lugares, né? Eu acho que não é a quadra que vai dar um surto de coronavírus na cidade. Mas como o Bruno comentou, nós ficamos por vilão, né? Parece que o futebol é quem, se abrir as quadras, vai explodir tudo, né? Então, ficamos mal vistos. Essa é a opinião que a gente está tentando contornar. Muito bem. Mas seria isso. Tá certo, Jackson. Agradecemos mais uma vez então, a todos os participantes. Obrigado aos que participaram aqui da nossa live, com essa contribuição muito importante. Gilberto Mate, representando o departamento veterano aí do Grêmio Esportivo Gaúcho, futebol aqui de Juí. O
Bruno Carrão, né, que traz essa importante contribuição. O pessoal aqui do estado, Jair Rodrigues está mandando um abraço. Show, Bruno, estamos juntos nessa luta, reabertura das quadras esportivas. Quadras esportivas que estão na luta. Obrigado, Cledinazzi, parabéns, ótima live. O Henrique Punk, exatamente, Jackson, quem joga junto, trabalha junto, é amigo um do outro, quem convive junto nos finais de semana e tudo mais. Muito bem, tá? Essa contribuição das pessoas. Fabiana Brandi, mandando várias mensagens também, parabéns a todos vocês para a live, muito esclarecedora e produtiva. Obrigado a Bruno por ter lembrado, né? Estão vencendo essa luta, você é uma grande pessoa, nosso líder, diz a Fabiana. Então agradecendo a todos que estão compartilhando, comentando aqui a nossa live. Agradecemos aí ao Bruno que faz esse trabalho lá de Porto Alegre, então, quanto a essa questão aí na volta, na possível volta aí do nosso futebol. E essas discussões que seguem, é claro que isso é importante, todos querem, mas fica essa expectativa quanto a um protocolo estadual, para que parte do estado, para que possa a partir daí, então, os municípios adotar. Rogério Dirks, né, nosso secretário adjunto aqui da Secretaria de Esportes, que a gente sabe que o Rogério tem essa luta no dia a dia muito pelo esporte, não só futebol, como várias outras modalidades esportivas. E como disse o Rogério, esperamos que quem sabe um campeonato de futebol, de futsal previsto para outubro, é isso, né, Rogério? Outubro, então pode acontecer aí, quem sabe, né? Estamos organizados para isso. Depende também como vai estar a situação, né, Zalmir? E o ginásio daí, Rogério? O ginásio vai ser possível reinstalar tudo que foi tirado lá do ginásio para fazer os jogos lá, ou será no novo ginásio? O ginásio, o Wilson Mânica, no que acontecer a desinstalação do centro de triagem, é rápida a montagem, né? A gente vai fazer uma do tablado, mas nesse período a gente propôs o novo ginásio, a tendência ele está pronto já, e um dos eventos de inauguração dele vai ser o Campeonato Amador de Futsal. Muito bem, que bom. Obrigado, Jackson, também, né? Tem essa quadra também aí no Erval, né? Quadra sintética também, que tem muitas quadras aqui em Juí nesse modelo e que faz parte, então, desse sistema, então, do esporte amador. Quem sabe, Rogério, já que a gente não pode ter público, a gente pode transmitir aqui para o nosso canal, né? Podemos transmitir pelo nosso site, pelo Facebook, nossa web TV, podemos transmitir aqui os jogos do Campeonato de Futsal lá nas rodadas, para que o público também possa ter esse acesso de forma virtual, de forma online, né? Porque é um novo normal, novo modelo que está sendo adotado a partir de agora, então quem sabe a gente pode também fazer essa cobertura de uma forma diferente. Obrigado então, a todos os participantes. Sucesso a todos, vamos lutar, continuar lutando, insistindo para que nós possamos aí retomar essas atividades que fazem parte da saúde de todos, né? Um grande abraço a todos então, obrigado por participarem conosco, boa noite. Então nós assim tivemos esta live com nossos convidados falando sobre esta possível retomada, os protocolos aí que estão sendo trabalhados nesse momento para uma possível retomada do futebol amador, do esporte amador, então, é o que está sendo tratado nesse momento para tentar que possa voltar essa atividade, né? E são muitas as empresas também que fazem parte desse sistema na expectativa aí desse retorno. Obrigado a todos, então, que nos acompanharam. Uma boa noite. A gente volta na próxima semana com outro assunto em destaque. Aqui você confere as principais informações em destaque. Apoio. Sebastiana e Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi.